livro da Bíblia, antes de Apocalipse, Judas. Judas tem um único capítulo, ele tem 25 versículos. É um livro muito curto, mas é um livro extremamente rico do Espírito. E antes de nós lermos o texto que eu quero falar com vocês hoje, eu quero ler a carta de Judas, porque hoje, nessa manhã, é a última mensagem da série de mensagens, A Batalha da Fé. Nós trabalhamos aqui por um período bom, na série de mensagens, A Batalha da Fé. E nós vamos falar desse tema hoje, fé viva em dias de mortos. Meio sinistro esse tema, né? Fé viva em dia de mortos. E eu quero ler a carta toda, para a gente lembrar, para ficar fresca, para que o Espírito Santo tenha nas mãos dele uma espada afiada, de maneira que possa entrar no nosso coração e transformar os ambientes dentro da gente. Como a Karen colocou aqui, no meio do louvor, é uma grande verdade que poucos crentes de hoje em dia gostam de ouvir. Os crentes foram pessimamente acostumados com a ideia de que a igreja é um centro de desenvolvimento humano. A igreja foi se transformando ao longo do tempo num centro de desenvolvimento humano, num auditório de palestras positivas, em que as pessoas têm que entrar e sair alegre. Já não tem mais lugar na igreja para o choro. Os pastores foram, ao longo do tempo, na igreja contemporânea, mudando a sua pregação. E eles mudaram a sua pregação por medo. Medo de perder gente na igreja. Medo de não segurar as pessoas na igreja. E as pregações da palavra foram se tornando pregações centradas na necessidade do ser humano, para que pudesse segurar de alguma maneira o ser humano na igreja. Então a necessidade do homem se tornou o centro da pregação, se tornou o centro das atividades da igreja. A igreja começou a se envolver num monte de coisa, tudo para manter as pessoas na igreja. A igreja se envolveu em política, a igreja se envolveu em falar sobre saúde bucal, a igreja se envolveu em falar sobre saúde gástrica, saúde do intestino, a igreja se envolveu em palestras de saúde física, como manter um estômago tanquinho. A igreja começou também a falar dessas coisas. É importante ter um corpo sarado, um corpo forte, um corpo saudável. A igreja foi se envolvendo em negócios, começou a vender tudo quanto é coisa dentro da igreja. A igreja se dividiu entre direita e esquerda politicamente. Então você tem hoje, não é só um Brasil dividido entre o direita e a esquerda, mas um mundo dividido entre direita e esquerda. Você tem uma igreja, olha que coisa louca. Uma coisa insana. Uma mentira demoníaca entrou na igreja. Tudo para satisfazer o intelecto humano, tudo para deixar as pessoas mais confortáveis. Afinal de contas, a vida lá fora é uma vida dura. As pessoas vêm na igreja, elas precisam ser aliviadas. A igreja precisa ser um lugar de alegria, a igreja precisa ser um lugar de alívio. E a igreja começou a falar de tudo. A igreja ficou parecendo comentarista.
de televisão. Os comentaristas de televisão são interessantes. Eles se formam em jornalismo ou não. Muitos hoje são advogados, comentaristas, e eles se sentem no direito de falar de tudo, dar opinião sobre tudo. E a igreja foi se tornando um negócio assim. Jesus é só mais um assunto da igreja. A Bíblia é só mais um assunto da igreja, não é o assunto. Jesus não é mais o assunto, ele é mais um assunto. E mesmo que a saúde emocional seja importante, e nós devemos prestar atenção a ela, mesmo que saúde física seja importante, ver o que come, o que bebe, fazer exercício, mesmo que a saúde bucal seja importante, mesmo que todas as esferas do viver humano sejam importantes, a igreja não é um centro de desenvolvimento humano. A igreja não é um centro de palestras humanoides, centrada na necessidade humana. A igreja não existe para resolver todos os problemas da existência. Eu me lembro de Jesus, quando alguém chegou para ele, trazendo um caso de partilha de bens. Chegaram para Jesus, Jesus estava andando na rua, ele já estava ganhando fama por causa dos seus milagres. E alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, fala para o meu irmão dividir a parte da herança comigo. Já a fala de Jesus foi contundente e muito clara. Quem foi que me fez juiz entre vocês para partilhar bem? Quem foi que me elegeu entre vocês como juiz de partilha? O meu negócio não é ficar resolvendo se você vai ficar com mais ou menos dos bens que eram dos seus pais. Ainda que partilhar os bens dos pais que morrem seja uma coisa que deve ser feita, eu não sou juiz para separar a partilha de nada. Outra vez, Jesus foi procurado por um grupo de pessoas porque eles viram o milagre da multiplicação dos pães. E eles corriam atrás de Jesus. Falou: pô, se teve pão um dia, vai ter pão todo dia. Jesus é uma padaria. É uma loja de conveniências. Se teve um dia, vai ter sempre. Mas não é todo dia que tem pão quente na padaria. E aí procuraram Jesus e Jesus parou e disse: olha, eu sei que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando porque vocês comeram dos pães e vocês ficaram satisfeitos. Trabalhai, completa Jesus, não pela comida que perece. Você come aqui, desce para cá e sai, não preciso falar. Mas Jesus diz: trabalhai, corra atrás, se esforce, não pela comida que perece, mas pelo pão da vida que desceu do céu, o qual o Pai pode vos dar para a vida eterna e pode preservar a vida de vocês para a vida eterna. Essa vida aqui é uma vida dura, gente. E Jesus não é um solucionador de problemas. Jesus não é um resolvedor de situações, do tipo partilha de bens, uma padaria, uma loja de conveniência. Estou com um problema financeiro, ele resolve. Estou com um problema cardíaco, ele resolve. Estou com um problema no dente, ele resolve. Estou com um problema de relacionamento, ele resolve. Jesus não é um resolvedor de problemas. Ainda que ele possa curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, fazer o coxo andar, ainda que Jesus possa operar milagres, e ele faz. Quem vem para Jesus, a vida entra num equilíbrio. O que era torto começa a ficar reto. O que era um buraco começa a ser aplanado. O que era escuro começa a ficar claro. O que estava em trevas começa a vir à luz. Onde não tinha paz, começa a nascer paz. Onde não havia felicidade, começa a brotar a verdadeira alegria. Onde havia miséria e treva e vida sensual e pecaminosa, Jesus transforma pelo arrependimento numa vida de santidade, de bênção, uma vida com Deus. Ainda que Jesus possa resolver muitas coisas,
Ele não é isso. Em primeiro lugar, Jesus é o centro da igreja, e não a minha necessidade. Jesus é o centro da mensagem, e não o seu problema, e não o meu problema. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro de todas as coisas. E se Jesus não te for suficiente, nada será. Se Jesus não for suficiente para mim, nada será. A minha mulher não será suficiente. Eu vou precisar de outra. O marido não vai ser suficiente, vai precisar de outro. Esse ganho financeiro não vai ser suficiente. Você já reparou que as pessoas não pensam em adequar a sua vida financeira ao que ganha, mas querem ganhar mais. E sempre mais. E mais. E mais. E mais. É a minha grana que precisa melhorar, não sou eu que preciso me acomodar. É a minha grana que precisa expandir, precisa ser mais. E não eu que preciso acomodar o meu apetite. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque hoje é dia de encerrar uma série de mensagens, a Batalha da Fé, proposta por Judas. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com a ideia de Judas. Judas ia escrever sobre salvação e ele decide escrever sobre você e eu batalharmos a batalha da fé. E por que eu estou colocando todas essas coisas? Porque todas essas coisas que eu venho mencionando até aqui, como introdução, tem a ver com gnosticismo, com a ideia de que o evangelho não é suficiente, nós precisamos de mais coisas. Nós precisamos de mais conhecimento. Nós precisamos de mais. E nessa ânsia de querer mais de tudo, mais prazer, mais festa, mais saúde, mais conhecimento, nessa ânsia de querer mais, sem fim, a gente expõe a nossa vida ao perigo dos lobos, dos mentirosos, dos falsos, da falsa igreja, da falsa mensagem, da falsa salvação, de uma vida que pode tudo. Não, irmãos, com Jesus não pode tudo. Tem um monte de coisa que tem que parar de acontecer na minha vida quando Jesus entra. Tem um monte de coisa que precisa mudar na minha vida quando Jesus chega. Tem um monte de coisa que eu preciso abrir mão quando Jesus entra na minha vida. Tem um monte de coisa que não pode continuar. Tem pecados que tem que parar. Tem apetites que precisam diminuir. E Judas queria combater essas coisas. E ele diz assim, vamos ao Evangelho. Vamos, não deixa de ser, vamos à carta de Judas, capítulo 1. Se você não trouxe Bíblia, você tem aí no seu celular, se não tem o celular, eu prefiro que você leia aqui no telão, porque o seu celular vai pular mensagem, você vai ficar tentado a olhar a mensagem, vai perder o que Deus quer falar com você. Então eu sugiro veementemente que você ou acompanhe na Bíblia física, ou acompanhe aqui no telão, e diz assim, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor, vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, eu senti necessidade de vos escrever exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Está batendo aí, Léo? Beleza. Verso 4. Pois certos homens, certas pessoas, se introduziram com dissimulação, com ideias falsas. Dissimulação são ideias falsas, as quais desde muito estavam destinados para o juízo, homens ímpios,
que convertem em dissolução, em libertinagem, convertem em pode tudo. Dissolução, libertinagem, são a mesma palavra. Significa, existem homens que vêm pregando no meio de vocês, libertinagem, dissolução. É a pregação da vida cristã que tudo pode. Tudo é permitido. Nós somos, afinal de contas, livres em Cristo. Até as mais loucas manifestações do corpo, tipo homem com homem, mulher com mulher, também é permitido. Pode tudo sexualmente, porque Jesus libertou a gente para uma liberdade que o corpo é uma coisa que não contamina o espírito. Então a gente pode qualquer coisa, sexualmente falando. É o que Judas está pregando. E ele continua. Homens ímpios, que converte em libertinagem, dissolução, a graça do nosso Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o céu, ele os tem reservado em prisão eterna, na escuridão, para o juízo do grande dia. Minha irmã, virá o juízo do grande dia. O juízo do grande dia se aproxima. Todos nós que estamos na terra seremos julgados. Todos que já morreram serão julgados por Deus. E ele diz que os demônios que eram anjos e deixaram de ser anjos e viraram demônios porque desobedeceram e viraram as costas para Deus e deixaram o céu, foram morar nas trevas. Eles estão presos até hoje. Muitos estão soltos aqui na terra e atuam na vida daqueles que dão permissão. Mas uma grande massa dos anjos que viraram demônios estão presos, porque se não fossem presos, eles acabariam com a raça da gente. Literalmente, eles acabariam com os seres humanos. Então Deus permitiu alguns por um motivo. Alguns não, milhares e milhares estão aqui na terra, fazendo mal. Mas outros estão presos nas trevas, e um dia eles serão todos julgados, junto com os homens maus. E continua Judas, verso 8: contudo, semelhantemente também estes, falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, se entregam à luxúria. O que é contaminação da carne? Práticas sexuais reprováveis. Homem com homem, mulher com mulher. É disso que Judas está falando. Falsos mestres, que pode tudo. E ele diz, eles são falsos, eles estão dizendo que isso pode. São falsos. São pregações falsas. Destroem a igreja. E ele diz, contudo, semelhantemente também estes homens, falsos mestres, verso 8, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade, não gostam de autoridade. Falou em autoridade dentro da igreja, na rua, polícia. Vocês têm reparado como as pessoas têm lidado com a polícia? Vão, chutam o carro da polícia, quebram o vidro, atiram. É um sintoma do mal, você não percebe? Você não está percebendo? Os demônios estão atuando no coração de homens que não pertencem a Jesus, só que essas pessoas também estão ocupando as igrejas. São pessoas que falam para você, não, pastor e crente é tudo igual, não tem autoridade dentro da igreja. Eu nem preciso de igreja. Nem preciso. Que história é essa de obedecer pastor? Levar a sério a palavra de um pastor? Esse mundo já foi. Nós precisamos atualizar as coisas. Deixar a coisa moderna.
Todo mundo está aceitando isso. E Judas está pregando essa verdade dizendo, são falsos pregadores, falsos mestres, falsos irmãos, do tipo que pode tudo. E eles desrespeitam autoridades, não gostam, desrespeitam pai e mãe, falam com pai e com mãe como se fosse amigo da esquina. Eu que mando na minha vida, fecha a porta. Pai que bate na porta para entrar no quarto do filho. Enquanto o filho estiver morando em casa, eu entro sem bater. Você quer sua porta fechada e quer que eu peça autorização? Vai pagar seu aluguel. Compra sua casa. Paga suas contas. Porque enquanto você estiver em casa, eu entro a hora que eu quiser. É assim que os pais têm que lidar. Sem arrogância, sem prepotência, mas mostrar para os filhos que na vida com Jesus é de outro jeito. Ah, mas eu não quero assim. Tá bom, você tem liberdade de alugar o seu imóvel. Mas os pais e mães estão frouxos. Os pais e mães não têm mais coragem. Eles fazem tudo para manter os seus filhos felizes. Eles fazem tudo para manter os seus filhinhos contentes. Eles dão iPhone para eles. Dão celular cada vez mais jovem. Antigamente, um pouco tempinho atrás, só ia ter celular com 10, 12 anos. Agora com 7 já tem celular na mão, tablet, canal do YouTube. E se bobear, quer ser influencer. Porque os pais estão tão desatentos. Não tem coragem de botar ordem na casa. Está achando que isso é normal. E os filhos crescem desrespeitando os pais. Filhos que crescem desrespeitando os pais vão desrespeitar o professor. Vão matar o professor dentro da escola. Vão esfaquear o professor dentro da escola. Dentro do ônibus. Vai chutar o carro da polícia. E pai e mãe que está me ouvindo no vídeo e aqui na igreja, se você não colocar limites e mostrar como é que funciona a vida cristã para os seus filhos, a polícia vai mostrar para ele. Seu filho vai acabar preso. Abre seu olho, mamãe. Abre seu olho, papai. Para de deixar seu filho mandar em casa. Mostra para ele quem é a autoridade. Não é pela violência. Não é pelo espancamento. Mas é pela autoridade. Filho obedece, pai manda. Ponto final. Mas a gente não gosta mais dessas mensagens, Bia. Falsos mestres, sonhando, contaminaram a carne, rejeitam toda autoridade, blasfemam das dignidades. Blasfemam. O que é blasfemar? É falar mal. É debochar. É zombar, é chacotear, fazer brincadeira tonta contra autoridades. Verso 9, mas, olha só o exemplo, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra o diabo juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Gente, nem o diabo ousou, nem o anjo ousou falar com o diabo. Maldição, ou repreender o diabo, ele disse ao Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, segundo a história, ele reconhecia a autoridade caída do diabo, mas ele reconhecia a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Ele disse para o diabo, o Senhor te repreenda. Eu já falei isso aqui, eu fico arrepiado de crente petulante que não conhece a Bíblia e que fala com o diabo. Vem aí, eu que vou te mostrar quem é que manda. Você está debaixo do meu pé. Crente que quer encarar o diabo só pode ser um maluco. Essa pessoa que acha que tem poder com o diabo, primeiro, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia e vive na arrogância. Crente não bate boca com o diabo. O diabo, gente, não vou falar do diabo aqui, mas o diabo, com a piscada ele acaba com a sua raça e com a minha.
se não for a autoridade do Senhor sobre nós. Diga comigo: eis aí, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Mas repete comigo: eis aí vos dei. Se ele te deu, como é que você age como se não tivesse recebido? Se ele me deu, eu não posso agir como se fosse minha. Eu não posso agir como se eu não tivesse recebido. Alguém só tem autoridade porque recebeu. Entende, irmãos? Quando o inferno está cirandando na vida de alguém, tenha respeito. E tome a autoridade de Cristo sobre a sua vida sempre, porque na autoridade de Cristo, você e eu podemos todas as coisas. Fora da autoridade de Cristo, eu e você não podemos niente. Fora da autoridade de Cristo, eu e você podemos nada. Fora da autoridade de Cristo, eu e você podemos nothing at all. Sem a autoridade de Cristo, nós somos presa fácil, mas na autoridade, na comunhão, na perseverança, na batalha da fé, na confiança, na amizade, no relacionamento fiel com Jesus, eu posso todas as coisas. Helena, sem Ele nada, com Ele tudo. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da autoridade. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro da minha vida. Jesus deve ser o centro da sua vida. Jesus é tudo e sem Ele eu não posso nada. E Judas continua dizendo: estes, porém, verso 10, estes falsos, estes, porém, difamam tudo que não entendem. Naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Aquilo que eles compreendem de maneira natural, coisas da trivialidade da vida, até nessa trivialidade da vida, eles se corrompem. Não consegue. O ser humano sem Deus, ele vai para corrupção. Corrupção sexual, corrupção gastronômica, corrupção moral, corrupção ética. O ser humano sem Jesus, ele vai para corrupção, não vai para a beleza da santidade. O ser humano sem Jesus, ele corrompe a sua prática sexual, corrompe seus pensamentos, corrompe o uso do dinheiro. Versículo de número 11. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, motivados de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, a igreja, banqueteando-se convosco, sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, já falei tudo isso aqui. Se você quer saber as pregações de cada uma dessas partes aqui, entra no canal do YouTube, vai lá, tem a série Batalha da Fé, e eu falo sobre todas essas coisas, o que é uma nuvem sem água, o que é uma árvore sem fruto, etc e tal. Está tudo lá. São como nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidos, desarraigados, duplamente mortos. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, não sabe para onde estão indo com a vida, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Pessoas que não se dobram ao evangelho de Jesus vivem em escuridão e treva. Versículo 14 diz: certamente estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, vede, o Senhor vem com milhares de seus santos,
para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, de todas as duras palavras que os ímpios, pecadores, contra Deus proferiram. As pessoas, você vê como as pessoas falam de Deus hoje? Infelizmente, elas vão ter uma dura surpresa no juízo. Elas acham que pode falar de qualquer jeito sobre Deus, sobre sua palavra, sobre sua santidade, sobre sua verdade. Elas estão achando que podem. E muitas dessas pessoas que acham que pode lidar com Deus de qualquer jeito estão dentro da igreja. Não levam a sério a Bíblia, não levam a sério a oração, não levam a sério a reunião dos domingos, não levam a sério a comunhão, não levam a sério o Espírito Santo. Tudo vem depois da palavra. Tudo vem depois do culto. Você já reparou como as pessoas têm a tendência de colocar tudo depois do culto? Primeiro o churrasco, depois o culto. Primeiro o aniversário, depois o culto. Primeiro varrer minha casa, depois o culto. Não era assim que era para ser. Primeiro o culto, depois varre a casa. Então ele diz: estes homens são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências. Gente, presta atenção nessa palavra. Diga, concupiscência. Difícil, né? Diga de novo. Sabe o que significa concupiscência? A Bíblia é difícil, né? Às vezes. Concupiscência significa... Tem dois significados. Primeiro, é um apetite desenfreado por dinheiro. Concupiscência significa apetite desenfreado por dinheiro e por bens materiais. Primeira coisa. Segunda coisa, apetite por prazer sexual. Concupiscência significa apetite por dinheiro e bens materiais desenfreado. Não é ter alguma coisa. É sempre querer e fazer de tudo para ter dinheiro e bens. Segundo, tudo em nome do prazer sexual. Pode tudo, sexualmente falando, porque eu quero e preciso ter prazer. Isso é concupiscência. Ok? Basicamente. Então, olha, tem a boca, como diz muitos, arrogantes, bajulando, olha essa que legal, bajulando outras pessoas por motivos de interesse. Então ela fica bajulando você, ou de repente alguém bajula o outro, só para obter o que quer. Só para obter o que quer. São bajuladores. Chega elogiando. Cabelo lindo seu, Vanessa. Cabelo lindo seu, Gorete. O seu não, Marcelo. São bajuladores. Para poder ter lucro. Para ganhar alguma coisa. São bajuladores. Bom, esse é o quadro que Judas está escrevendo. Só que, para fechar, a minha pregação começaria agora, na verdade, porque tudo isso seria só introdução. Mas, eu não vou cansar você com mais ideias. Eu espero que o Espírito Santo continue trazendo você aqui. Porque eu não tenho a pretensa ideia de salvar você em um único culto. Eu espero que você volte aqui por causa de Jesus e Ele mesmo cuida de salvar você desta geração perversa, cuida de salvar a mim desta geração perversa, porque esta geração é perversa. Então volte aqui. A minha expectativa é que você continue voltando, até que o Espírito Santo vá tomando cada vez mais áreas da sua vida. Tem uma música que diz assim: eu quero mais de ti, Senhor, né? Tem gente que ora: Senhor, eu quero mais de ti. Está errado. Não tem como ter mais de Deus. E o problema não é o quanto você tem de Deus. Escute, abra o seu ouvido.
Se você quer saber a verdade, o problema não é o quanto você tem de Deus. O problema, e que gera problema na vida da gente, é o quanto Deus pode ter da gente. Deus pode possuir quanto de você? O que de você pertence a Deus? Você glorifica a Deus com tudo que você é? Você glorifica a Deus com tudo que você tem? Você glorifica a Deus com tudo que você pode fazer? Por isso Jesus disse, veja, a pregação de Cristo é viva, não é fria. Ele diz, se você quer ter uma vida, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A questão não é quanto você precisa mais de Deus. A questão é quanto Deus pode ter de você. Seu dinheiro é de Deus? Ou o dinheiro que você tem é seu? Seu casamento é de Deus? Ou o casamento que você tem é seu? Seus filhos estão te dando trabalho? Talvez seja porque eles sejam seus. Seus filhos são seus? Ou seus filhos são de Deus? Diga comigo, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo inteiro e tudo que nele habita. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, Senhor. Do Senhor é tudo. Que ideia é essa da gente achar que o filho é meu? O pai é meu, é minha mãe. Por isso que está do jeito que está. Explica, né? O texto base de hoje, e eu fiz questão de trabalhar todos esses outros, porque é uma carta curta. É uma carta curta. Então eu fiz questão de ler tudo, para que a última mensagem da série, Batalha da Fé, e eu vou te dar 4 coisas importantes, porque nós vivemos num mundo de treva. Nós vivemos num mundo de morte. Você lembra que Jesus uma vez chamou um cara para seguir ele? Jesus estava caminhando e, como era costume de Jesus, quando ele achava que tinha, ele chamava alguém e dizia, segue-me. Sim ou não? Ele chamava as pessoas. E uma dessas andanças de Jesus, Jesus chama um cara e diz, segue-me. E a resposta do cara, eu não sei quantos anos tinha, se é jovem, se era velho, eu não sei. Ele diz assim, mestre, me permita, antes de te seguir, permita que eu vá enterrar meu pai primeiro. Olha que coisa bonita, não é? Enterrar o pai. Mas Jesus vira para ele e diz, diga comigo, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Veja, eu coloquei o tema aqui, a fé vive em dias mortos. Por quê? Porque sem Jesus todo mundo está morto. Por isso o mundo é do jeito que é. Por isso o mundo está cada vez pior. Porque para viver uma vida de verdade, ética, equilibrada, pacífica, tudo que você deseja, não vai acontecer aqui. Não adianta você brigar politicamente. A arma da nossa luta como igreja e cristãos não é política, ainda que algum cristão possa se envolver em política para iluminar lá, pode. Se for um trabalho honesto, pode. Mas a nossa luta não é política. A única chance que alguém tem de mudar de vida da violência para a paz é por intermédio de Jesus Cristo. E do Evangelho de Jesus, e da cruz de Cristo, e do sangue de Cristo, e da ressurreição de Cristo. É a única possibilidade, não tem outra. Não adianta o homem melhorar sua educação. Pergunto eu a você, quem é que causa mais mal no mundo? Um sujeito que rouba uma cesta básica na mercearia da esquina, ou um político bem educado, com 3 faculdades, com uma caneta na mão, mas corrupto de coração? Me responda, eu estou esperando a resposta. Quem é que causa mais mal à sociedade?
Um sujeito que rouba uma cesta básica na mercearia da esquina, ou um político bem educado, com 3 faculdades, uma delas em Harvard, que usa paletós caríssimos, senta lá no plenário, fala 3 línguas, alemão, chinês e filipino. É só para mudar. Só que ele é corrupto de coração. As maiores atrocidades da história da humanidade são feitas por gente bem educada. Não é a educação que vai salvar a humanidade. Só Jesus pode mudar os corações. Só Jesus pode transformar de dentro para fora. A solução não é política, a solução não é educacional, a solução não é social. Não adianta alimentar as pessoas com cesta básica. A gente faz isso aqui na igreja, porque as pessoas precisam comer. Mas não é doar um caminhão de cesta básica para um bairro que vai resolver. O que resolve é quando Jesus dá a elas a eternidade, e elas aprendem a trabalhar, a viver uma vida digna, a buscar educação, a aprimorar os seus conhecimentos. Ela vai atrás no desenvolver das suas capacidades, e Jesus vai junto e ajuda ela a melhorar sua vida. De treva ela vira luz. Só Jesus pode fazer isso, gente. Nós vivemos num mundo de treva, e Judas nos alerta sobre algumas coisas. Ele lembra a gente que a gente precisa firmar-se na palavra de Deus. Ele fala, olha, lembra-se das palavras dos apóstolos. Vamos ler o texto. É o texto que seria o texto base de hoje. Versículo 17. Diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos. Quanto tempo do seu dia você se dedica a encher a sua mente da palavra de Deus para você não se esquecer da palavra? Quanto tempo da sua semana você se dedica a colocar na sua mente a palavra de Deus? Porque Judas está dizendo, eu quero que vocês se lembrem da palavra predita pela boca dos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Lembre-se. Como é que você vai se lembrar de algo que você não lê? Se você não lê a Bíblia, como é que você vai se lembrar dela? Se você lê ela só no culto de domingo, como você vai se lembrar? Se você ler a Bíblia somente uma vez ou 2 por semana, como você vai se lembrar? Como o Espírito Santo vai fazer para ajudar você a se lembrar da palavra, se você lê ela uma vez por semana, 2 vezes por semana? Como? 3 vezes por semana. Você vai se lembrar do Espírito Santo e da palavra de Deus, tanto quanto você lembra o caminho da academia, que faz tempo que você não volta. E aí você fica prometendo para você, segunda eu volto, preciso perder peso. E aí você lida igual com a igreja, com o Espírito Santo e com a palavra. Preciso voltar para a igreja, preciso ler a Bíblia, segunda eu começo. E aí como que Deus vai ajudar você no seu dia a dia, se você está magro na alma, se você está em trevas na alma? Porque não pense você, um instante sequer, distante da Bíblia, da palavra de Deus, a gente começa a escurecer, a gente não fica clareando. Sem Jesus, a gente escurece, a gente obscurece a alma. Quanto tempo você investe para lembrar-se das palavras de Deus na sua vida? Outra coisa que Judas diz, ele diz, olha, verso 17, vós amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes que causam divisões, são sensuais, e eles não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. Não têm o Espírito de Deus. Verso 21, conservai-vos no amor de Deus.
Como é que você e eu vamos nos lembrar de conservar-nos no amor de Deus se a gente fica longe dele? Conservai-vos. Se você quer conservar um pedaço de carne sem colocar na geladeira, o que você teria que fazer? Se você quer conservar um pedaço de carne fora da geladeira, o que você tem que fazer? De duas, uma. Tem duas opções. Primeiro você falou, o que tem que fazer com a carne? Salgar. E a segunda? Defumar. Só tem essas duas opções de conservar carne fora. Tem uma terceira, enfia na gordura do porco. Deixa lá dentro da gordura de porco. É a tal da carne da lata. Eu não comi porque nem existia nessa época. Já comeu carne de lata? Já, Gorete? Olha. Minha mãe falava muito da tal da carne da lata. Disse que era uma delícia. Tirava de dentro da gordura do porco e bota no fogão a lenha. Mas eu não sou gastrônomo nem cozinheiro, vamos mudar de assunto. Quanto tempo você se dedica a conservar o seu amor? Como é que você conserva o amor? Eu já vi que você sabe conservar carne. Beleza, nota 10. Mas como você conserva o amor a Deus? Como você vai conservar o amor a Deus no seu coração? Ficando longe da igreja, longe da palavra. Você não vai amar a Deus, você vai amar o dinheiro. Você não vai amar a Deus, você vai amar o sexo. Você não vai amar a Deus, você vai amar os patrimônios. Você vai amar a viagem. Vai amar comida, restaurante. Você vai amar a bolsa da Louis Vuitton. Você vai amar calçado. Você vai amar os homens. Você vai amar as mulheres. Como que você vai conservar o amor de Deus longe de Deus? Como você vai conservar o amor de Deus longe da palavra, longe da igreja? Conservai-vos. O Espírito Santo está falando com você, meu irmão. Não durma. Não durma, acorde seu espírito. É por isso que você não entende a palavra, porque você dorme. Tem gente que fala para mim, pastor, às vezes eu não entendo. Não entende porque você dorme. Dorme no espírito, não presta atenção com dedicação. E depois, você vai ser vítima fácil dos falsos. Acorda! Serve para os dois sentidos. São estes que causam divisões entre vós, sendo sensuais, eles não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, edifique a sua fé. Edifique a sua fé. Construa a sua fé. Olha que palavra linda. Diga, edifique a sua fé. Diga para o meu irmão assim, construa a sua fé. Diga aí para a pessoa que está do meu lado aí. A palavra é edifique a sua fé. A fé não é uma coisa mística, feito um download de Matrix, que vem a habilidade de atirar ou dirigir helicóptero. É um download, agora eu já sei, pronto. Não, não, não. O Espírito Santo está dizendo para você que você precisa fazer alguma coisa. O Espírito Santo está dizendo para nós que nós vamos trabalhar junto com Ele. O Espírito Santo está ensinando você que se você não construir a sua fé. Por que esse prédio está de pé? Porque alguém construiu, tijolo por tijolo, massa por massa, rejunte por rejunte, viga por viga, etc e tal. Construa, leva tempo, dá tempo construir sua fé em Jesus, mas dá resultado. Você vai ter uma vida de paz, uma vida equilibrada. E ele diz, conservai o amor, edifique a sua fé santíssima, conserve o amor, edifique a sua fé. E ele diz, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Como é que você vai ter uma fé forte dentro de você, se você não está nem aí para alguém que está do teu lado, na tua casa, na tua vizinhança? Como que Deus vai ter condições de usar minha vida como luz, se eu só penso em mim mesmo? Ele está dizendo aqui, Judas, apiedai-vos de algum, tenha compaixão de alguns, que eles estão em dúvida, eles não sabem.
Não é para ficar levantando o dedo e dizendo aquele é ímpio, aquele é santo. Não é para julgar os outros, é para ajudar. É para ter compaixão, é para estender a mão, é para arrancar das trevas. Se Deus trouxe você para a luz, agora estenda a mão para os outros e tira ele das trevas. Ajude outros. Pastor, qual é a maior prova de que eu estou na luz ou eu estou nas trevas? A maior prova de que alguém está na luz é que ela traz outros para a luz. E a maior prova de que alguém está nas trevas é que ela não traz ninguém para a luz. Quantas pessoas vieram para a luz de Cristo só porque você existe? Quantas pessoas vieram para a luz de Jesus só porque você está viva, só porque você está vivo? Porque essa é a maior prova de que a luz está em você. Você traz outros para a luz. Posso ouvir amém? Amém? Pastor, eu não trouxe ninguém para a luz, não que eu saiba. Chore. Está na hora de chorar. Está na hora de parar de rir. Está na hora de parar de maquiar-se. Está na hora de parar de enfeitar-se. Está na hora de parar de correr atrás de carrão. Está na hora de chorar pela sua miséria, pela sua alma magra, sem o Espírito Santo, sem Deus, porque o Espírito não tem condições de usar a sua vida para tirar alguém das trevas e trazer para a luz. Chore, está na hora de chorar, porque dentro de você só tem preocupação com o seu próprio umbigo, com as suas próprias necessidades. E Judas está dizendo, no versículo de número 23, 22, ele diz: apiedai-vos de alguns. Quantos você tem se apiedado, tem tido compaixão, porque eles estão nas trevas? E se eles morrerem perto de você, eles vão para o inferno. Pode ser seu tio, seu primo, sua mãe, seu pai, sua filha, sua irmã, seu irmão, seu vizinho, seu colega de trabalho, que você dá risada com ele na sexta-feira, vai para o bar, tomar umas e outras, colarinho curto. Enquanto você toma um chopp gelado com um amigo do trabalho, a alma dele está indo para o inferno. Por quê? Porque a gente não se apieda, a gente não sente compaixão. E o Espírito Santo precisa transformar essa indiferença em choro. Que a gente chore, que a gente senta a nossa miséria. Nós estamos orando por avivamento. Avivamento é Deus colocar a prioridade dele no nosso coração. Avivamento é Deus colocar o reino dele dentro da nossa mente. Avivamento não é Deus fazer você mais rico. Avivamento não é tornar você mais célebre. Avivamento não é tornar você com mais seguidores no Instagram, no YouTube. Avivamento é tornar você alguém luz, que resgata outros das trevas para a glória de Cristo. Jesus está voltando, meu irmão. Pare de gastar energia com pão que vai ficar aqui na terra. Jesus está voltando. E para finalizar ele diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Eles estão no fogo. É o Espírito Santo que está dizendo, gente. Salvai-os. Tenha compaixão de alguns que estão em dúvida. Salve. Você está trabalhando lá todo dia para você ver gente que talvez esteja em treva. Se você veio para a luz, por favor, salve alguns. Se você veio para a luz, por favor, estenda a mão, fale com eles de Jesus. O Judas não ficou nem feliz com dizer apiedai-vos, ele disse: arrebate-os do fogo. Judas diz, está aí na sua Bíblia, arrebate, põe aí, Léo, arrebate-os. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Gente, tem um monte de gente que está ardendo no inferno já, não é amanhã, não é outro dia. Talvez você esteja confusa.
Talvez você esteja confuso. Você vê ele bem vestido, você vê ele dirigindo um bom carro, morando numa boa casa, num bom apartamento, fazendo boas viagens, e você está confuso. Você acha que isso é vida? Não, ele pode estar no fogo do inferno com tudo isso. A salvação não é que carro a gente dirige, mas que espírito habita em nós. Não confunda as pessoas, elas estão no fogo sem Jesus. Elas estão nas trevas. E nós precisamos estender a mão para elas, ouvindo a voz do Espírito. Arrebate-os, arranque-os do fogo. É o seu vizinho que está no fogo. Pare de ficar fofocando da sua vizinha, arrebate ela do fogo. Pare de falar mal do seu vizinho, do seu patrão, arranque ele do fogo. Pare de ficar falando mal das autoridades, ore por elas. Arrebate as pessoas do fogo. Porque eu estou falando uma mensagem forte, mas um dia, no juízo, Jesus vai falar com você diretamente. Você não fez nada. Você não estendeu a mão. Você não falou de mim para ele. Olhe lá onde ele está. Por sua culpa. Por minha culpa. Porque a gente prefere viajar, porque a gente prefere gastar dinheiro com outras coisas. Tudo bem viajar, eu viajo, não sou hipócrita. Mas fazer da minha vida uma busca constante por cada vez mais conforto e coisa gostosa, alguma coisa está errado. E alguma coisa está muito errado com a igreja de Jesus. Arrebate-os. A palavra é grave, é séria. Não está dizendo, vai lá e fala coisinha quando der tempo. Eu sou daquelas sábias que fala quando tem oportunidade. Fica esperando a oportunidade, você vai ver a pessoa que você está orando indo para o inferno. Pare de esperar a oportunidade, fale com ela. Fale de Jesus, seu irmão de sangue, sua irmã de sangue, sua mãe. Não espere mais um tempo, não espere uma próxima oportunidade. É hoje, é aqui, é agora. O tempo é urgente. Jesus está voltando e Ele quer mais gente no reino dEle. Pare de achar que a pessoa está bem porque ela está perfumada com perfume Dolce & Gabbana. Que cheiro bom, eu aqui usando Boticário e ela com cheiro de Dolce & Gabbana, lascada. Que interessa? Vai com Dolce & Gabbana e tudo, com tripa, Dolce & Gabbana para o inferno. Se você e eu não falarmos, se eu e você não clamarmos, se eu e você não estendermos a mão, as pessoas vão morrer. E não vão morrer uma morte só, vão morrer para sempre no inferno, por minha e por sua culpa. Me perdoe o grito. Por favor, me perdoe a minha veemência. Mas a gente está dormindo. E estamos preocupados com o que vai ter na geladeira. O que vai passar na próxima série. Você assistiu aquela próxima série? Põe no Google. Melhor série, escreve aí. Melhor série do Brasil da Netflix. E você assistindo Netflix e o sujeito indo para o inferno. Nós precisamos de um despertar. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Ou eu estou muito louco, ou só sou eu que estou são. De duas uma. Mas eu prefiro me achar louco, porque Jesus fez de tudo, deu até a própria vida naquela cruz, para mostrar, salve as pessoas que estão perto de você. Não é culpa minha, e não sou eu, porque sou pastor da Igreja Apex, que tenho que salvar os seus amigos. Você existe para quê? Você salve a sua família, você salve a sua família, você salve os seus vizinhos, você salve os seus conhecidos, você salve as pessoas ao seu redor. É sua responsabilidade. E o sangue eu vou requerer das suas mãos, diz o profeta. Deixa eu terminar suave. Para você ir embora alegre. Judas termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Essa parte a gente gosta, né?
Não, mas é sério. Deus é poderoso para guardar você de tropeçar. Mas você precisa fazer alguma coisa sobre a sua fé e sobre quem está no fogo. Você precisa fazer alguma coisa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos, cheios de alegria, imaculados, limpos, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.